Olá, meu povo! Aqui estamos nós em mais um episódio do PipocaCast. E não existe uma forma diferente de eu começar esse episódio de hoje, senão agradecendo a você pela grande repercussão da nossa temporada especial de São João. O PipocaCast tem sido um sucesso desde o primeiro episódio e a gente fica muito feliz porque a gente tem sempre aquela preocupação de trazer assuntos relevantes, pessoas ricas em conhecimento para compartilhar um pouquinho disso aqui com a gente. E com a temporada especial de São João não foi diferente. Afinal, nosso intuito era aproximar ainda mais as pessoas da riqueza e da beleza que tem nossa cultura. Então, a gente fica muito feliz que estamos alcançando o nosso objetivo, porque tem muito mais. E a gente já começa de agora. Eu tenho a honra e a alegria de receber aqui hoje um dos grandes ícones do forró e da poesia, um dos gigantes nessa luta pela preservação da nossa cultura. Então, eu já vou pedir aí para o meu amigo Caio colocar uma forte salva de palmas para a gente receber com muito carinho Flávio Leandro. Uhul! Seja muito bem-vindo, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Eu já quero demais lhe agradecer a sua presença, porque eu sei que o senhor está numa correria danada, né? São João, essa correria e ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente hoje. Obrigado Paloma, obrigado PipocaCast, obrigado Campina Grande, Paraíba, Brasil, mundo, Nordeste, esse Nordeste que eu gosto tanto. É um prazer enorme estar aqui com você, falando um pouco sobre a minha caminhada, sobre música, sobre a cultura popular nordestina e sobre, claro, São João, né? Exatamente. Ô, Flávio, o senhor está nesse moído aí, nesse fuá, como o senhor gosta de chamar. Eu já vou pedir para o senhor explicar o que é fuá, porque eu entendo por fuá um cabelo que é muito assanhado. Pelo contexto, eu sei que é um moído bom, né? Mas eu queria escutar do senhor. Fuá, ele vem do francês, foire. Em francês a pronúncia é exatamente essa, foire, né? Que significa festa, folia, agitação, burburinho, zoada, entendeu? Então, quando eu vou fazer um fuá, eu vou fazer tudo isso. Então, é uma coisa que a gente aproveitou do francês. Mas aí, como a gente aproveita muita coisa do francês, o c'est fini, né, que é o Zé Finim do Matuto, né? Quando a gente quer dizer que alguma coisa acabou, ou que já está saindo de um tchau, ó, gente, Zé Finim. A gente não entendeu o que seria c'est fini, né? Que é do francês também, uma narrantua, narrier, e várias coisas que a gente adquiriu do francês. Foar também é uma coisa dessa. A gente tem essa arte de trazer o nosso jeitinho para as coisas, né? Eu acho arretado isso. Quando a gente não entende direito uma coisa, a gente não perde a conversa, né? O fio da meada. A gente arrodeia, faz o carqueado, que nem diz o Matuto, e cria, na verdade, um neologismo, né? Tem vários neologismos que a gente criou a partir dessa existência. Alguma coisa do for all, né? For all. Porque, na verdade, a turma usa e diz que o forró vem do for all, do inglês. Não é, né? Ele vem, na verdade, da palavra forró-bodó. E o forró-bodó, ele sai da Galícia e vem para cá. E ele chega na Galícia através da França. Existia um ritmo, uma pegada francesa chamada faux-bordon, né? Que seria um falso bordão, mas com uma dinâmica de tocar de um jeito, mas a palavra faux-bordon, ela chega na Galícia e vira faux-bordon, faux-bodó, forró-bodó, forró, né? E é essa a defesa que faz câmara cascudo. Eu não sou defensor da ideia de que o forró vem do for all, inglês, né? Eu falei aqui de uma absorção somente que a gente tem, né? Mas o forró ele vem essencialmente do forró-bodó. Assim também como uma palavra que eu gosto demais, spilicute, né? Que é uma palavra mais cearense. Que eu já aí escutei, também. Só que eu escutei diferente um pouquinho, que é espilicudo, que é quando a pessoa é muito sabida. Pronto. E aí a gente usa o spilicute, né? E principalmente o Ceará, para dizer que é uma mulher bonita. She's pretty cute. She's pretty cute. Que mulher bonita. She's pretty cute. Né? E o Matuto não entende, mas diz explicut e acabou-se, não tem quem tire. E vira uma palavra nossa. Eu acho isso muito arretado. Essa possibilidade de você dar dinamismo à fala sem necessariamente se prender a rigores de regras, né? E o Nordeste tem muito disso. O Nordeste é muito destravado nisso tudo. É por isso que eu sou muito... Eu não gosto de usar barreiras, nem apartheid, nem segregação, nem muralhas. Mas a gente tem muito disso, né? Eu já queria começar do começo. Eu gosto de pedir para o artista que vem aqui nessa temporada para contar um pouquinho de como era a sua infância. O senhor é da zona rural, da zona urbana? Como era a sua infância? Eu sou da zona urbana, mas com o pé fincado
na zona rural, né? Todas as minhas férias, ou eu passava na casa da minha avó materna ou na casa da minha avó paterna. Sítio Letra e Sítio Recurso, ou Sítio Passagem, né? Então, eu já, apesar de ter nascido na rua, ter vivido uma infância essencialmente urbana, mas o Nordeste dos anos 60, 70, a gente não tinha uma distinção muito efetiva do que era urbano e do que era rural, né? Porque a pobreza ela era iminente a essas duas realidades. Então, tanto fazia você morar na zona urbana como na zona rural. A pobreza era uma só. Então, eu apenas vivi na área rural da minha infância, das férias, uma felicidade que eu procuro até hoje e não encontro mais, sabe? A pureza, a ingenuidade, o valor das entrelinhas das coisas, os detalhes, a vida passada a conta-gotas. Então, tudo isso eu tive na minha infância. Apesar da dificuldade, apesar da fome, apesar da necessidade, né? Apesar da distância nutricional da nossa realidade existencial, tudo isso é muito pequeno diante da felicidade que eu vivi como criança, de verdade. Então, vivi esse tempo na zona urbana de Bodocó e hoje, desde 2007, eu sou um morador do mato. Aí eu me efetivei morador do mato, na acepção mais forte da palavra. Sou formado como técnico em agropecuária, também uma formação ligada à terra. Hoje eu sou ecopecuarista. O que é isso? É um praticante de pecuária leiteira com baixo impacto ambiental. É um novo modelo que a gente está criando para ver se a gente consegue dar nossa contribuição a partir do nosso nome artístico, usando essa fala do artista, em prol desse sertão tão sofrido. O sertão do leite é o sertão talvez mais sofrido de todos os sertões que eu já vi, né? Então é isso. Eu vivo nesse meio tentando usar daquilo que eu plantei como artista para a gente beneficiar a nossa cadeia produtiva, mas também trazer um pouco de alento e de afago para o nosso meio ambiente que está tão denegrido e deturpado. Perfeito. O senhor se posiciona muito bem em relação às pautas culturais. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso agora. Mas antes disso, eu queria saber, porque eu assisti os seus stories mais cedo, e teve uma frase que eu anotei que me chamou muita atenção, que o senhor falou exatamente assim. Nomeou como nordestino encherido, que é quando o nordestino acha que é capaz, ele vai lá e faz acontecer. Já nos seus primeiros anos, na sua infância, o senhor já se considerava um nordestino encherido e só veio fazer parte da sua vida mais pra cá? Eu vou adiantando que eu choro fácil, qualquer coisa eu choro. Eu tô comendo pipoca aqui, gente, mas o programa é Pipoca Cast. Pois é, pode tudo aqui. Eu tenho um apego tão grande pelo Nordeste, sabe? E pelo sertão em si, por essa possibilidade da gente transpor as barreiras que até então eram impossíveis, inatingíveis, inalcançáveis, né? Sempre que eu vejo alguém se dando bem na vida, principalmente a gente aqui, né, desses rincões, eu fico muito feliz, porque a gente tinha muito disso já, né? A gente vivia com tão pouco, com aquela felicidade tão viva, né? Tem até uma canção do Marcel Melo que ele diz assim: tanto sorriso sem dentro, mas era um sorriso verdadeiro. E o que faltava de verdade era a oportunidade. Essa oportunidade ela foi dada e você vê o banho, né, de desenvolvimento, de pujança que a gente vê hoje, né, nesse Nordeste. E cada vez que eu vejo um nordestino, eu digo enxerido no sentido mais arretado da palavra, né, no sentido de dizer que como é bom a gente perceber que Zé, Pedro, Expedito, Joaquim, que tiveram a oportunidade, conseguiram galgar caminhos até então inconcebíveis. E é isso. Eu gosto de gente enxerida e de gente que deu o próximo passo sempre. Não importa a velocidade que esse passo é dado. No meu caso, por exemplo, eu sou um desses matutos enxeridos, né? Só que meus passos eles foram passos mais lentos. Eu não quis acelerar demais a caminhada para não me perder em determinados aspectos, porque eu estou falando, do meu caso, de algo muito subjetivo, que é a música. A música você não pesa, não mede, não passa régua, você não bota em balança, né? Você apenas tem pessoas terceiras e alheias ao meio ao qual você está inserido, que de certa forma chegam e muitas vezes se aproveitam. Então, sempre fugir dessas pessoas mais espertas. E aí, por fugir dessas pessoas, podia ter gente boa ali naquele meio que eu, de repente, deixei passar por esse rigor que eu carreguei comigo, né? Mas realmente eu me livrei de grandes fardos. E resolvendo fazer tudo isso sozinho, eu e minha esposa, meus filhos, a gente formou essa empresa cultural,
né, a partir de uma realidade familiar, a gente deu passos muito lentos, mas passos muito consistentes. Né? Eu me considero uma nordestina enxerida também. Graças a Deus. Eu estou vendo aqui. Você é enxerida, viu? Eu acho que eu fui muito bem instruída pelos meus pais. Assim como o senhor, eles não foram tão longe quanto gostariam, mas eles colocaram em mim para realizar tudo aquilo que eles não puderam realizar. Isso. Pronto, eu faço isso com meus filhos também. Eu quero porque tem uma canção que eu fiz pro meu pai que ela diz: eu sei que do pai do seu pai herdei um grão de milho, o gene que vai chegar ao filho do meu filho, e a gente, mesmo ausente, vai seguindo a vida. Então, o projeto não é meu pessoal, é da minha genética. Né? Então, se de repente eu não conseguir colocar, mas eles entendem aquilo ali e levam adiante esse próximo passo para que a gente, não na obrigação de provar algo para alguém, mas como parte contínua dessa vida em movimento, esse dinamismo vital, né, a gente, cada um, consiga cumprir as nossas metas e as nossas missões aqui nessa terra. Então, fico feliz quando encontro nordestino enxerido e estou aqui diante de uma enxerida também, né, que a gente sabe que nossos pais... Né, eu sou da geração que sofreu verdadeiramente, não, você é filha dela. Né? Eu sou parte dessa geração que sentiu na pele o que é a ausência de Estado quando se fala em saúde, né, onde você tinha que se agarrar à água benta de Frei Damião, à palha de coco de Frei Damião, né, para curar todas as doenças que lhe afetavam. Se você tinha uma tosse, você tinha que recorrer à água benta de Frei Damião, e chamavam isso de missianismo. Né? O nordestino é refém de um missianismo. Não, a gente era refém de uma falta de Estado, de política de Estado que pudesse atender às necessidades mais básicas, né, de um povo. E aí a gente não tinha outra saída a não ser se agarrar na fé. Né? E essa fé, ela sempre foi muito forte na gente. E eu lembro demais de minha mãe usando água benta e a palha de coco de Frei Damião, uma ventania às vezes muito forte que dava, queima a palha de coco de Frei Damião que a ventania passa. Então é isso, era uma fé coletiva muito forte que a gente conseguia vencer várias barreiras. Claro, a gente não conseguiu vencer muitas delas, como as grandes endemias, né? As grandes doenças de vírus, como poliomielite, como várias outras, as cataporas, as papeiras, porque realmente isso aí fugia da nossa alçada. A fé não alcançava tudo isso, mas a gente era uma geração realmente muito feliz, apesar de todas essas dificuldades. Rapaz, que coisa bonita. Acho que vai chorar daqui a pouco. Só isso, não é uma conversa não, isso aqui é uma aula, viu? Ô Flávio, vamos entender como é que a música chegou na sua vida. Em que momento você decidiu seguir esse caminho? Eu sou de uma família da Agrovila Várzea do Meio, lá em Bodocó. O meu povo da geração materna é um povo extremamente musical, né? A Agrovila Várzea do Meio, ela hoje não, ela está diferente, porque é o que eu estou dizendo, a gente está vivendo um novo Nordeste. Um Nordeste que agora tem a oportunidade de se diversificar, né? Mas no Nordeste da ausência de Estado, na nossa Agrovila Várzea do Meio, ou você era magarefe ou era sapateiro, né? Já que as pessoas daquela agrovila, elas não queriam a lida com a roça, então elas optaram por ser magarefe, ou magarefe é aquela pessoa que trabalha no açougue, abate animais e vende, né? Então você vendia o filé e ficava com as vísceras, né? Você fazia o sapato ali, ou você agia na coletividade para construir uma casa, né? Para fazer uma campanha, uma vaquinha, para se arrecadar algum fundo, mesmo pouco. Então, eu sou de uma família da Agrovila que é toda da coletividade. E essa minha família, dos Leandros, Leandro Ora, ela é uma família muito musical, né? Então, essas pessoas que não eram magarefe ou sapateiro eram musicistas. Eles tocavam algum instrumento, cantam muito. Né? Existiu uma banda de rock dos anos 70, né? Chamada Casa das Máquinas. Quem quiser depois pesquisa. Pode pesquisar na internet, tem muita coisa dele lá na TV Tupi, no Fantástico, né? Daqueles anos ali. Eles são da Agrovila Várzea do Meio, estouraram nacionalmente de forma muito forte e contundente. E o nome do vocalista é Nivaldo Leandro Horas, que o apelido é Simbas.
Houve um problema, a banda acabou, mas eles tiveram uma profundidade musical muito forte. Então, a nossa família ela é assim. Tem João Sereno, que é um dos grandes compositores do Nordeste, que é de lá também. Então, eu me descubro compositor por essa espontaneidade genética. Ela veio caminhando na genética e, claro, aí você precisa depois ser enxerido. Né? Mas antes de começar, então, a se apresentar, o senhor compôs primeiro. Eu me descubro o primeiro compositor. E como cantor, o fato de eu escolher um segmento mais complexo para o canto, que é o forró, né? O forró ele é um segmento de canto bem complexo. Você não é qualquer um que canta forró. Porque forró você tem que transmitir toda essa carga de coisas que ele carrega, seja a indumentária, o artesanato, né, a comida, a culinária, tudo isso é parte efetiva do forró. E tudo isso você tem que carregar no canto, tem que ser um canto imponente, um canto que chegue. Então, quando eu comecei a cantar, apesar de já me reconhecer forrozeiro, mas eu não conseguia impor na minha voz essa voz do forrozeiro, né, que é uma voz mais pegada no pé do sovaco e uma voz mais imponente. Né? Ela chega... Flávio José, Lindu, Santana, né? Gonzaga, falei agora dessas turmas, mas estou falando Gonzaga, Marinês, né? Que são cantadores de forró. Você pode escutar qualquer um deles, você vai ver essa imponência. O sertão chegando na frente do canto, a roça, o dia a dia do sertanejo chegando na frente do canto. Então, é isso. Eu acho muito arretado. Só foi descobrir depois de uns 10 anos de caminhada. E tive que descobrir tudo isso sozinho, porque não tinha ninguém para me instruir. Apesar de eu escutar bastante Gonzaga, Marinês, Lindu, mas também fui influenciado pela música dos anos 80, né, que o Brasil consumia. E, de repente, você se descobre cantando aquilo ali tudo, mas você percebe nu, né, diante daquilo ali tudo. Poxa, isso não é o que eu quero. E aí eu começo a impor e a impostar minha voz, a carregar isso tudo de sertão, sem ser bairrista, sem ser purista, sem ser segregacionista. E aí a gente foi caminhando e se descobriu forrozeiro efetivamente a partir... Eu gravei meu primeiro disco em 98, mas eu só me considero forrozeiro a partir... Assim, o forrozeiro mesmo, do pé rachado, a partir de 2010. E o senhor fazia o que antes? Eu sou tanta coisa, já fui tanta coisa. Eu conheci minha esposa, Cícera, ela tinha 13 anos, eu tinha 16. Eu tinha acabado de terminar o curso de técnica agropecuária, tinha passado no vestibular para agronomia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí a paixão falou mais alto e eu resolvi ficar em Bodocó. Não dei andamento a esse minha formação no nível médio. Mas para segurar a peteca dos filhos que começaram a nascer, aí eu tive que me desdobrar. Eu primeiro comecei plantando uma roça de tomate de 1 hectare. Isso eu caminhava 6 quilômetros para ir e 6 para vir todo dia, né, para poder dar aula à noite. Então, você veja, só eu já era agricultor, né, e professor. Eu era professor de matemática, de contabilidade de custo e de estatística e processamento de dados. É uma doideira. Então, à noite eu fazia isso. Mas, ao mesmo tempo, eu estava estudando para os concursos. Eu ainda tinha que ter tempo para estudar para concurso, porque, como a gente vinha de família pouco abastada, eu tinha que estar realmente me encontrando na possibilidade de um concurso público. Né? E aí, fiz vários concursos e passei em todos, graças a Deus. E estou ainda também auditor fiscal da Receita, hoje. Né? Mas aí a gente já se aposenta daqui a pouco e segue mais essa coisa do artista com mais tranquilidade. Por que você não pede demissão, Flávio? Cara, por um motivo muito simples. Minha esposa fez muitas promessas assim para mim passar nos concursos, porque a dificuldade era grande lá em casa. E agora mesmo, mês de maio, você pode ver se Cícera estivesse aqui, ela tá de branco ou de azul. Então, mês de maio, ela só veste branco e azul. Interessante. Então, eu não deixo e nem peço demissão do meu trabalho ainda, exatamente por causa disso, porque eu tenho medo, né, de quebrar a promessa que ela fez, e receio. E aí não seria legal, ela fez com tanta afinco que ela cumpre essa promessa até hoje, aí lá eu vou pedir demissão, não vou. Né, tá dando ainda para me conciliar e vou fazendo isso com muita tranquilidade. E vou sair fora cumprindo as missões, né, que eu fui incumbido aqui nesse planeta. Como é lá? O senhor é muito tetado, por onde o senhor anda? A gente anda em tudo quanto é canto.
E hoje, com o advento da internet, é interessante como você consegue levar a sua mensagem muito longe, né? Eu lembro que ano passado a gente ia fazer show numa cidade próximo de Minas Gerais, uma longura do tamanho do mundo. A gente parou um pouco assim, aqui ninguém conhece nosso trabalho não, pelo amor de Deus. Aí eu resolvo ir comprar uma água, né? Desço no supermercadozinho e aí a pessoa que estava... Só tínhamos eu, né, o cliente e o dono do supermercado. Cidade pacata, um silêncio. Né? E eu estava a 50 quilômetros já da cidade de destino onde eu ia tocar, já próximo de Minas Gerais. E aí aquela pessoa, o dono do estabelecimento, começa a assoviar uma música minha, né? E muito discretamente para ver se eu dizia alguma coisa, que ele estava com vergonha e eu também fiquei acanhado. Né? Mas aí, de repente, ele não se conteve e perguntou: você é Flávio Leandro? Eu disse baixinho: a sua tese foi por terra, viu? Porque o cabo ali me reconheceu na hora. Então a gente tem essa coisa na nossa roça, né? As pessoas têm um respeito muito grande pelo artista, né? Mas eu sempre me coloco como um agricultor, como um colega de todos eles ali naquele ambiente de trabalho, né, onde todos nós fazemos parte da mesma comunidade. O artista, ele fica no meu imaginário e ele se revela no palco, onde eu exerço o meu ofício de cantador. Né? Mas muitas vezes esqueço que sou um artista. Exatamente por essa singularidade que eu levo à vida, eu acho que a música ela funciona mais para mim como uma válvula de escape do que como uma coisa que eu vivo e respiro 24 horas por dia. Eu não vivo assim na música, né? Gosto demais da música, mas eu uso ela como válvula de escape. E aí, vivo a minha vida dessa forma simples. Se quiserem tietar, tietem, mas estão apenas tratando um ser humano de carne e osso como qualquer outro. E o palco, eu sempre digo, ele não é colocado para o artista para deixar o artista maior do que as outras pessoas. O palco ele serve para lhe elevar, né, para melhorar a visibilidade das pessoas que verdadeiramente fazem o show, que é o povo. Então o palco ele não está para elevar o artista, ele está para melhorar a visão do povo. Os odeons gregos eles eram o contrário, né? O palco ficava aqui embaixo e a plateia que ficava em cima, né? Por uma questão de acústica. A dificuldade de acústica, claro, não se tinha hoje, mas aí hoje eles fizeram o contrário. Para melhorar a visibilidade do povo, eles aumentam o palco. Mas muito artista acha que aquilo ali é para poder se crescer e ficar mais alto do que as outras pessoas. Nada disso. Né? A gente é mero instrumento da música e ser humano como qualquer outro. A tietagem ela existe, mas não é o nosso foco principal. Eu acho que é bem perceptível no caso do senhor. O senhor fala com tanto amor daquele que vive, do que faz, que a fama é uma consequência desse grande amor que o senhor tem por cantar, né? E eu queria que o senhor contasse um pouquinho se já houveram oscilações, já pensou em desistir. Eu lembro que em 2022 o senhor anunciou uma turnê de despedida. O que é que fez tomar essa decisão e depois por que decidiu voltar aos palcos novamente? Eu passava por um problema de saúde vocal. Era um problema extremamente complicado porque é o tipo de coisa que eu não desejo a meu inimigo. Eu não tenho nenhum, mas se eu tivesse eu não desejaria para ele. Porque quando quebra uma corda do violão, você vai lá e troca ela. Quando quebra uma tecla da sanfona, você vai lá e conserta e tal. Mas quando dá problema na voz, você fica sem saída. Você não tem a quem recorrer. E por várias vezes, eu estava cantando numa boa, dominando tudo na minha cabeça, tudo dominado, mas de repente a minha voz sumia. Num estalar de dedos. E aí eu fiz tratamento, né, com fonoaudióloga, procurei o pessoal de gastro para tratar de refluxo, procurei otorrino, procurei pneumologista, tudo, benzedeira, pai de santo, rezador, tudo. E aí eu sempre estava ali cantando numa boa e de repente a voz desaparecia. Só que não era uma coisa todo show, mas aí eu vivia naquela coisa de hoje vai acontecer ou não vai, né? E aí chega a pandemia e aí a gente 2 anos sem tocar, eu disse a Cícera, minha esposa, rapaz, a gente conseguiu sobreviver tão tranquilamente, com pouco, né? Então eu vou aproveitar esse momento agora e vou cascar o gato, né? Vou cair fora. Não estou sendo covarde, eu estou sendo justo comigo, né? E aí eu resolvi sair e fiz uma turnê de despedida.
Passei 2 anos sem fazer shows. E claro, você se distanciar de tudo isso não é uma coisa boa. Fiquei 2 anos sem fazer shows e chega o centenário do meu município, né? Eu já estava há 2 anos fora dos palcos. O meu município completou 100 anos, exatamente no dia 12 de junho, né? De 2023, 2024. 2023. 12 de junho. Meu filho, secretário de administração e coordenador da equipe do centenário. E eu já tinha cantado em vários centenários por esse mundo de meu Deus. E ele disse, rapaz, tem que fazer o show do centenário, pai. Eu disse, rapaz, não tem como, Emanuel. Eu tô, 2 anos sem fazer show, cara, não vai dar. Disse, não, mas deu um jeito aí. Monte a banda, aí tentei montar a banda, mas aí como o 12 de junho no mês de junho, os artistas e músicos, eles assumem compromisso, né, para o mês todo, não tinha como eles tirarem um dia só para mim, e aí ele disse, então, por que você não abre a agenda, rapaz, para 10 shows? É Manuel que disse, meu filho, né? E eu disse, poxa, é uma boa, mas antes disso tudo, nesse meio tempo dos 2 anos sem fazer shows, minha esposa estava fazendo uma bateria de exames. Ela sempre faz, ela é muito cuidadosa. E aí ela disse, bote o nome de Flávio também aí, nesses exames aí, peça também esses mesmos exames. Eram 72 exames. Vixe Maria. Uma bateria bem grande. E aí eu disse, não boto não, ele botou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, Flávio? Aí, resultado, um desses 72 exames que eu fiz detectou que eu tinha tireoidite de Hashimoto. É interessante, o nosso sertão tem hora que ele chega a 40 graus, 42 graus, aquela quentura, mas eu sempre vivia de meia. Todo vídeo que eu gravava, eu estava de meia. Por que Flávio usa meia? Eu disse, eu não sei não. Eu só sabia que era por causa de uns frios. Era um frio enorme que eu tinha nos pés e nas mãos. Então, a tireoidite de Hashimoto, ela dá muito isso, muito frio nas extremidades, ela bagunça suas taxas, né, triglicerídeo, colesterol, e eu tinha tudo isso muito bagunçado. E ela atinge frontalmente a voz. Uhum. E era isso que estava acontecendo comigo. Então, eu fiz um tratamento, né, e chega esse centenário, e aí eu abri a agenda para 10 shows. E aí passei para o empresário, ó, tá liberado aí 10 shows para você vender. Ele vendeu 32. Aí o senhor se apresentou lá no centenário? Me apresentei no centenário e fiz mais 31 shows, né, com o show do centenário foram 32, e eu não senti nada. Uhum. Nada, graças a Deus. Então eu disse, então agora eu vou ficar fazendo pelo menos o período junino. E estou já há 2 anos fazendo esse período junino. E aí eu me recolho e vou viver a minha vida de agricultor lá na minha roça, bem tranquilamente, né? Não é preguiça, não é omissão, é ressignificação. Eu preciso pôr em prática aquilo que eu canto. Porque se de repente a minha vida for a loucura que a estrada impõe, eu vou estar mentindo o tempo todo com aquilo que eu compus, com aquilo que eu componho, com aquilo que eu canto. Uhum. Né? Tem muitas canções que a gente fala dessa frugalidade, de uma vida mais simples, menos corrida, e aí, de repente, eu não pratico isso. Então, eu hoje consigo cantar, né, e consigo ser um praticante daquilo que eu componho. E o que é que o senhor espera da sua carreira futuramente? Eu não quero mais nada dela, ela já me deu demais, né? Tudo que acontecer daqui para frente é tudo consequência daquilo que a gente já fez, efetivamente. São 30 anos de caminhada, né? Não exijo mais nada da música, mas também não estou com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, a gente sempre está fazendo um projeto novo, a gente sempre almeja um passo a mais, a gente sempre dá um passo adiante, até porque eu creio muito na força do testemunho, né? Então, como agente da música popular nordestina, o meu testemunho ele é importante para as pessoas que estão começando a sua caminhada. Então, eu não posso me omitir, não posso me acovardar, mas também eu não posso ser escravo desse sistema de coisas que diz que eu tenho que fazer isso e aquilo o tempo todo. Uhum. Né? Então, eu não exijo mais nada da música, mas eu sempre dou passos que me levam a outros horizontes. Mas, em se tratando de ganhos efetivos, eu acho que eu já atingi tudo aquilo que eu almejei e tracei como meta. Eu queria apenas o mercado fonográfico nordestino, né? E hoje eu sou um cantador do Brasil, graças a Deus. Então, não sou fenômeno, nem quero ser, né? Mas
também não posso atropelar os fenômenos que existem, né? De Gonzagão a João Gomes. E Eu é acho isso. assim um fenômeno, minha opinião conta, a opinião desse Enxire daqui conta. Ah, A gente já falou sobre composição, já falou sobre música, mas agora eu queria saber sobre a poesia. O senhor é um poeta, como é que a poesia chegou na sua vida? Como é que esses caminhos se cruzaram? Alguém um dia me chamou de poeta cantador e eu gostei e fiquei chamando Flávio Leandro, poeta cantador. Eu não sei quem foi essa pessoa, até hoje eu vivo procurando. A pessoa me disse isso. Eu sou fotógrafo, na verdade, né? Eu clico o dia a dia. A minha poesia ela é muito de clique. Ela não é uma poesia, ela é uma poesia mais descritiva, mais desenho. Ela é uma poesia mais desenho, mais obra de arte, mais pintura, né? Ela não chega a ser aquela coisa mais subjetiva, ela é muito direcionada e visual. A minha poesia ela é muito visual, ela é muito consequência daquilo que eu vejo, né? E muito pouco do que eu sinto, né? Mais do que eu vejo. Então, como poeta, eu me considero mais fotógrafo. A poesia chega como chega naturalmente em todas as pessoas, né? Porque você não se forma poeta. Não existe uma faculdade de formação de poetas, não existe, né? E por mais que se queira fazer, ela não vai conseguir formar um poeta. Tem um verso de Geraldo Amantes que ele diz: o mundo se encontra bastante avançado, a ciência alcançando um progresso sem soma. Na grande pesquisa que fez do genoma, todo o corpo humano já foi mapeado. No mapeamento foi tudo anotado. 80 mil genes se pode contar. A ciência faz chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa. Eu duvido a ciência fazer um poeta cantando galope na beira do mar. É forte isso, né? Meu Deus do céu. Então é isso, a faculdade não ensina. Você já nasce poeta, você apenas consegue Refina. dar mais nutrição e mais nutrientes à sua poesia diante daquilo que você vê, vislumbra, de que lê, né? E aí a cadência, o ritmo, né? A dança das palavras, aí ela é da sua genética, né? Ela não é da faculdade nem da vida, ela está dentro de você. O que vem depois é uma fala a mais, é uma palavra ali que você achou interessante, é um fato novo, é um olhar diferenciado, mas a rítmica da poesia, ela já está dentro de você. É tanto que, intuitivamente, eu componho muita coisa em 10, né? Quando o ronco feroz do carro-pipa cobre a força do aboio do vaqueiro. Então, eu me descubro compondo muito decassílabo, né? Componho muito pouca coisa fora de sair. Não componho muito verso alexandrino, não componho muita redondilha, nem maior nem menor. As redondilhas, elas são as formas mais fortes do cordel, seja redondilha maior ou redondilha menor. E são, naturalmente, a nossa fala no dia a dia. Em português, a gente naturalmente fala em redondilha maior, né? Paloma, você está bem? Ó, isso é uma redondilha maior. Rapaz, você viu aquele negócio? Ô, Paloma, como é que está seu pai? Né? Então, eu tenho uma inveja boa de quem compõe em redondilha naturalmente, estou falando de forma natural. Porque se eu quiser compor, se eu for perseguir, eu componho. Mas eu estou falando da espontaneidade. Quando na espontaneidade eu vou compor, eu componho em decassílabo. Mas eu tenho inveja boa de quem compõe em redondilha maior. Sabe por quê? Porque ela se aproxima daquela fala cotidiana de todos nós, sabe? A memória do senhor é boa? Não, já foi. Já foi. Mas esse repertório aí todo de poesia, eu acho que é boa sim. Não, mas eu não tenho... Mas eu tive uma... Eu era concurseiro, né? Eu era concurseiro e fui professor. Então, você veja, eu estudava de uma forma X que eu memorizava as páginas do livro, entendeu? Eu chegava na aula, dava aula a várias turmas de contabilidade de custo, de matemática, de processamento de dados, né? de estatística, né? E eu não levava material para a sala de aula porque eu estudava com tanta força, com tanta intensidade, porque tudo em mim é muito intenso,
né? Então eu fazia aquilo com tanta intensidade que eu não levava material. E eu pedia para os alunos levarem, né, os problemas para a gente resolver em sala de aula, para ficar uma coisa mais dinâmica e mais a adrenalina falar mais alto também, né? Porque o fato de você ser desafiado na sala de aula, lhe dá uma adrenalina da gota serena. Então, até aquele momento, porque tem uma fase da vida da gente que a memória realmente ela é pululante. Mas chega outro também que você já gastou tanta coisa que você consegue, e aí chega um volume de informação. Os dias atuais são muito loucos em relação a isso. Aí você começa a deixar o HD meio travado, né? Mas tem muita coisa que eu fico, pois é, rapaz, aquilo, não gosto disso, mas acontece. O pior é que é todo mundo, como o senhor falou, são muitas informações e acho que todo mundo está nesse mesmo problema de ter dificuldade de lembrar das coisas. O senhor puxou aí o comecinho de Chuva de Honestidade e foi, eu acho que a primeira música sua que eu tive contato. É uma música cheia de nuances, de resistência. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa composição. Quando o ronco feroz do carro-pipa cobre a força do apoio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão. Quando verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru. Da tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão. Eu sei que a chuva é pouca, o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Sabe o que a gente diz lá em Livramento pra uma situação dessa? Ô, coisa grande, eu tô mexendo, tô cabendo em mim. Ô, Flávio, conta um pouquinho dessa composição e também dessas inspirações que você tem para compor, porque são sempre músicas muito fortes, que falam da nossa cultura, de resistência, que é o caso de Chuva de Honestidade, né? Eu quando me descobri compositor, e já escutando Luiz Gonzaga, mas aí eu também já tinha decidido o seguinte: eu não queria cantar mais o Nordeste do chão rachado, né, daquelas vacas com chifre em cima das estacas, daqueles mandacaru cheio de espinho. Eu não queria cantar isso mais. Não era omissão, mas sentir que Gonzaga já tinha feito isso com muita maestria, né? Gonzaga já tinha detalhado tudo isso com muita tranquilidade. E também você pega Euclides da Cunha em Os Sertões, você também vê esse outro raio-x, apesar de que ele tem uma dinâmica e um olhar, né, que eu não concordo plenamente, né? É um olhar mais que subjuga o sertanejo. Mas aí chega 2013 e a gente passa de novo por uma problemática muito grande, que é a questão do enfrentamento da seca. E eu fui chamado para compor um jingle, era um jingle. Ela não seria uma música, né, para colocar nos carros de som da região do Araripe pernambucano. Então, essa é uma canção feita especialmente para uma campanha, né, realizada pelas ONGs, chamada Caatinga, Sabiá, né, Chapada. São ONGs que lidam com tecnologias alternativas de enfrentamento da seca, né? Então, essa música ela era exclusivamente para essa realidade, porque naquele momento específico estava havendo um corte num programa chamado Canal do Sertão, e também estavam trocando umas cisternas que até 25 anos antes eram construídas de alvenaria, de barro, de tijolo, de cimento, com mão de obra aproveitada no local, com tudo comprado no comércio local, e por um valor 3 vezes menor do que aquilo ali. Então, eu fui chamado para a gente, através dessa campanha, fazer uma canção que trouxesse isso. Mas, quando eu começo a compor, aí vem toda a minha vivência com essa aridez durante todo um existir. Ela não é uma canção de um dia, ela é uma canção de uma vida inteira, né?
quando ela vai citando, porque ela é descritiva. Isso, quando o ronco feroz do carro-pipa, porque naquele mesmo ano eu tinha acabado de escrever um texto, né, em relação a um corte que o Ministério Público do Estado da Bahia estava fazendo dos shows, porque eu entendo gestão pública como uma grande, um grande sistema de catracas e roldanas, né? Eu já imagino aquele monte de coisa rodando ali, e outra só, outra só, mas aquele monte de coisa, sabe? Aquele monte de roda, cada uma interligada com a outra, e que quando uma estiver parando, outra vai ter que rodar mais rápido para compensar aquela lentidão que aquela outra está tendo. Então, se o setor agrícola estava sendo sucateado pela seca, né? Então a gente tinha que pegar as outras áreas como a cultura, como desenvolvimento e botar para girar mais rápido, né? Então eu não acho que você não resolve uma coisa de gestão pública tirando outra. Você tem que acelerar a outra para compensar a lentidão daquela roda. E aí eu tinha feito um texto que eu dizia a seca da seca. A gente já está na seca e ainda estão tirando mais coisas para ficar mais seca ainda, né? E nesse texto eu tinha dito que a nossa... o carro-pipa, ele é... Eu tinha dito assim, eu vou lembrar da escrita. O carro-pipa, ele é um urubu a diesel, consumindo a podridão de nossas carcaças, né? E aí eu disse, cara, eu vou colocar isso numa canção, mas não aparecia. Imagina eu colocar um urubu a diesel, tá? Que negócio louco. E aí, quando eu começo a compor Chuva de Honestidade, lá no sítio, lá no meu sítio, e aí olha, você vê a coisa como é. A gente estava numa seca terrível e um silêncio ensurdecedor. E eu tô lá no meu terreiro com zero folha, não tinha mais folha, aquele silêncio. Aí um carro-pipa passa, estrondando tudo. Quer dizer... o aboio do vaqueiro estava silenciado naquele momento, que era um momento de muita tristeza e tal. E aí eu disse, porra, conseguiu vencer a força imponente do aboio do vaqueiro, porque para mim a coisa mais divina em termos de som no sertão nordestino é o aboio do vaqueiro, sabe? É muito forte, é muito bonito e traz essa nossa ancestralidade árabe, né? E aí eu vi tudo isso, então eu comecei bem a canção, apesar de que eu estava começando um jingle, né? Mas, poxa, eu disse tão legal quando o ronco feroz do carro-pipa, quer dizer, já botei o carro-pipa que eu queria botar, cobre a força do aboio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão. Essa parte especificamente, eu estava vindo de um show no Pará e a gente fez uma parada num posto no Piauí, num posto de combustível desses de estirar a perna, de você levantar um pouco e movimentar o corpo um pouquinho, que você já vem cansado, né, com a banda ali tudo. Aí descemos, ficamos ali e tal, e eu vi um senhor encostado numa coluna do posto. Cara, numa tristeza de fazer dó. Chapeuzinho de couro, senhor dos olhos azuis. Eu cheguei para ele e disse, mestre, o senhor está sentindo alguma coisa? Caramba, bicho, aquela cena ainda é muito forte em mim. Aí ele disse, não, apontou para um caminhão de boi, de gado. Ele disse, eu tô levando a minha vida todinha ali dentro. Cara, eu tinha que colocar essa parte desse senhor nessa canção. E aí eu botei, né? Quando o ronco feroz do carro-pipa cobre a força do aboio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão, né? Aí eu fui ao chão com aquele momento muito forte. Fui acalentar ele ali e tudo, mas você não consegue fazer, né, com estalo de dedo e com mágica, com que uma vida inteira, né, se resolva. Ali era a vida dele todinha que estava indo. Tô levando minha vida aí para o Maranhão para salvar esse gado aí. Né? Não sei como é que ficou depois, mas não deve ter dado coisa boa, né? E aí essa música é isso. Ela é o resultado de minha vivência inteira com o semiárido nordestino. É por isso que hoje o que eu posso fazer em termos de convivência harmoniosa
do sertanejo com essa terra tão massa, tão arretada, tão boa, mas que ao mesmo tempo, né, bate um pouco na gente. Tem uma canção que Dominguinhos gravou dele e de Anastácia, que ele diz uma coisa assim, né? O sertão é um pai que castiga... como é que ele diz? É um pai que castiga sentindo, né? Castiga, mas, poxa, eu tô lhe castigando, mas eu tô com uma dó tão grande dele castigar. E é isso. Esse sertão ele não quer fazer isso com a gente, né? E a gente tem que buscar nessas nuances a forma melhor da gente conviver cada dia mais com essa terra tão boa, tão promissora, tão forte, tão pungente, como eu gosto sempre de dizer, né? Chuva de Honestidade é consequência disso tudo. É uma música dolorida para mim, mas é uma música também muito forte para todas as pessoas que querem entender com mais calma o que é ainda os sertões no século XXI. Quanta sensibilidade, Fábio. É de uma sensibilidade muito grande. Para a gente ir se encaminhando para os finalmente da nossa conversa, vamos falar especificamente de São João. Eu queria saber como é que fica a cabeça do senhor. Diz assim, São João está chegando, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Todas as coisas ligadas ao São João, elas são muito pueris para mim, são imagens da minha infância, né? Tudo que eu vivi do São João, na minha infância, foi muito intenso. As fogueiras, assar milho, batata, canjica, pamonha, os batizados ao redor da fogueira, o senhor rosto... tem padrinho de fogueira ou apadrinha alguém? Tenho. Eu tenho afilhadas pequenininhas também. O rosto na bacia, né? As várias simpatias que a gente faz. Então, tudo isso, na minha infância, foi muito intenso. As quadrilhas juninas, né? Mas quando eu viro artista do forró, aí você começa a cantar somente aquilo que você viveu. Mas você já não consegue mais viver aquele com efetividade, porque o tempo dos palcos não deixam. Né? Então, do dia 28, que foi ontem, de maio, até o dia 26 de julho, a gente vai ter algo próximo de 50 shows para fazer, né? Com 5, 6 ou 8 dias, com 2 e 3 shows por dia. Então você já não consegue mais nem o básico da sobrevivência, né? Que é um sono, uma coisa tal. Então, em se tratando de artista de junino, você é isso, você é um objeto desses sistemas de coisas que precisa acontecer porque você é parte da alegria daquele tudo. Então é a parte que nos deixa bom por esse lado, porque mesmo estando ausente pessoalmente de você vivenciar e pegar com as mãos aquilo que você canta, mas você está sendo parte, né, da alegria dessas pessoas que querem, através da música, reviver essas imagens de infância. Então o São João, para mim, como artista, ele é essa correria. E o São João, para mim, como usuário dele que fui na infância, ele é toda essa imagem fantástica e que me preenche muito profundamente de quadros e pinturas que me deixam muito felizes, sabe? O São João é muito forte em mim. O São João, ele é o ponto de culminância de um existir nordestino, né? A gente lida o ano inteiro, né, com o nosso existir nordestino, mas o nosso ponto de culminância é o São João. Né? É lá onde nós vamos colocar a nossa culinária, é lá onde nós vamos colocar a nossa musicalidade, é lá onde nós vamos colocar o nosso artesanato, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se vestir. Claro, com as alterações que a dinâmica da vida faz e traz. Né? Porque a gente traz o São João da Europa com o colonizador e a gente começa a dar a nossa própria roupagem a esse São João. Né? As quadrilhas juninas, elas eram cardiles francesas, eram 4 pares de pessoas dançando uma música que nem é arrasta-pé e que de repente a gente importa, modifica a música, né? E vai levando adiante. Eu acho interessante porque nós trouxemos tudo isso com o colonizador, né? Há 500 anos atrás, e eu estou achando um arretado e eu não posso deixar de tirar o chapéu para esse tipo de atitude.
a possibilidade de você levar de volta o São João para onde ele nasceu, que o João Gomes está fazendo isso agora com o Vila São João, né? Levando para um estádio porque não coube no que se previu, que é um local menor. Então teve que se levar para o estádio o São João do Nordeste, que veio para cá 500 anos atrás e que você leva com essa nova roupagem para o lugar do nascimento, né? Então é algo muito intenso, muito forte e que a gente tem que se render a esse tipo de atitude, né? E sentir que a gente tem que contar com essas pessoas se a gente quer verdadeiramente fortalecer aquilo que a gente considera como matriz da cultura popular nordestina sem purismos, sem achismos, né? Buscando nessas pessoas a possibilidade de, se eu não conseguir fazer isso, mas eu me sinto muito bem quando outra pessoa consegue, né? E eu vejo muito isso em João, né? Muito tranquilamente. O senhor acha que tem algo da nossa tradição que está se perdendo? Tem algo que preocupa o senhor a respeito disso? A humanidade está se perdendo, né? Porque as pessoas começam a falar: mas estão matando o São João, mas estão matando isso. Olha, a gente já matou o fogão de lenha, a gente já matou a máquina de datilografia, a gente já matou a carta, a gente matou o telégrafo, a gente matou... Quer dizer, a gente mata tudo isso e a gente só vem questionar a música, a dança, né? As expressões culturais. Quando a gente, individualmente, todo dia mata um pouquinho disso tudo. Entende? Então, quando a gente fala as tradições da gente estão se perdendo, aí vocês não podem cobrar exclusivamente dos artistas. A gente tem que se cobrar como coletividade, como humanidade, como nação, como gente, como povo. Porque não é o artista em si que está matando, somos todos nós que estamos matando essas tradições ou trocando as peles do nosso existir, como é a própria dinâmica da vida, né? 70 mil anos antes, né, de Cristo, nós passamos por um processo chamado de revolução cognitiva. A gente, naquele momento, a gente deixa de ser parte do meio ambiente, parte passiva do meio ambiente, e aí a gente diz: oxe, eu vou começar a cortar umas coisas aqui também, que eu estava só comendo fruta, umas coisas velhas aqui, um negócio. E essa revolução cognitiva ela liberta, entre aspas, desse pertencimento ao meio ambiente, como os animais ainda hoje estão. Parte do meio ambiente, né? Eles são parte efetiva do meio ambiente. A gente é que tira o tempo todo. Então a revolução cognitiva, ela nos tira desse pertencimento ao meio ambiente, então a gente não é mais parte passiva, a gente começa a ser parte ativa e começa a modificar esse meio no qual a gente está inserido. E começa a andar e vai, e sai dali de um continente e vai para o outro e começa a povoar mais intensamente o planeta Terra. E 10 mil anos antes de Cristo a gente passa por outra revolução, a revolução agrícola, né? Aí é onde a gente se estabelece de vez e aquele nomadismo que era comum do homem, né, de sair de um canto para o outro, porque secava um fruto de uma árvore, ele pegava e ia para outra, ia para outra, ia para outra e tal, mas ele não plantava. E de repente ele começou a dominar técnicas de plantio, né, de domesticação de animais. Eu vou ficar aqui, eu não vou mais para ali não, tu é doido, que tá tão bonzinho, vou ficar por aqui. E aí aconteceu essa chamada Revolução Agrícola, né? Nesse momento ali, a gente começa a criar todas essas nuances de cultura, de hábitos coletivos, de tudo, que dia após dia a gente foi modificando, alterando, criando. Rapaz, esse negócio aqui tá tão difícil, vou fazer outra coisa para pegar aquilo. E aí você vai fazendo coisas e coisas e coisas para chegar no momento que chegamos hoje, que é o momento onde a gente já está vivendo a inteligência artificial propriamente dita. E isso lhe assusta, Flávio? Não, porque se você desligar tudo isso, você vai perceber que tudo aquilo que a gente criou no momento da Revolução Agrícola está tudo intacto, tudo bonitinho. A diferença é que nós matamos muita coisa no caminho, inclusive as tradições, as árvores, os animais, muitos rios, né? Porque senão estava tudo bonitinho ainda do jeito que a gente estava quando era parte passiva do meio ambiente. E como é que o senhor vê o futuro do forró? Eu sempre vejo tudo com muito otimismo, sabe? A gente virtualizou demais as coisas. Nós resolvemos fazer muita coisa hoje, nos dias atuais, sem o tato,
sem o contato, sem o mano a mano, sem o tete a tete, o olho a olho, o cara a cara. Essa virtualidade, ela é muito fugaz, efêmera, muito insustentável, né? Mas tudo hoje está dentro dessa vulnerabilidade, dentro dessa fumaça de coisas, né? Então você tem um banco virtual, uma música virtual, uma calculadora virtual, um bate-papo virtual, uma convivência virtual, é tudo dentro de uma virtualidade. Cada vez que eu entro nessa artificialidade, mais eu vou carecer de uma espontaneidade, de uma verdade, de um humanismo. Quanto mais eu me aproximo da máquina, mais eu me distancio do homem. E quanto mais eu, como artista, faço coisas que me aproximem do homem e não da máquina, aí as pessoas vão querer mais se aproximar de mim. Então, eu creio que se, não só no forró, mas quem quiser fazer música, cada vez mais procurar humanizar a sua música, ele vai estar com mais chance, né, de sobreviver, de se fortalecer. E o forró, pela própria existência, ele tem essa coisa dentro de si, dentro do seu bojo, né, que é humanizar o seu existir. Então eu vejo tudo muito promissor. Não tenho medo, não me assusta de forma alguma a inteligência artificial, né? É tanto que se desligarem ela, o resto das coisas todas se lascam, mas o que é verdadeiro continua vivo, intacto e forte, né? Rapaz, eu tô embasbacada. Infelizmente, Flávio tem uma agenda para cumprir já e a gente precisa se apressar. Eu tinha tanta coisa para lhe perguntar ainda, mas eu já vou me encaminhar para um quadro que a gente tem aqui chamado Pipoca Quente. É o Pipoca Quente unindo uma espécie de bate e volta. Eu lhe pergunto e o senhor responde imediatamente o que vem à sua cabeça. Eu não sou bom dessas pipocadas não, mas tudo bem. O senhor é mesmo? Vamos lá. Se pudesse escolher um forró para ser trilha sonora da sua vida, qual seria? Gonzaga. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei. É a síntese do cantador, né? É andar e mais sempre buscar caminhar para dentro, né? Segunda pergunta, o que não pode faltar no seu São João? Forró. Música obrigatória no repertório. De Malicuia. Uma música que você gostaria de ter escrito. Rapaz, essa é a parte, porque é a parte da inveja, né? Todo mundo diz que essa é difícil quando eu pergunto. Porque é a parte da inveja. Mas eu gostaria muito, muito de ter escrito Légua Tirana, de Gonzaga e Humberto Teixeira. Oh, que estrada tão comprida, oh, que légua tão tirana, ah, se eu tivesse asas, ainda hoje eu via. Que coisa bonita. Flávio, eu quero muito lhe agradecer. Eu tô tão feliz de ter conseguido trazer você aqui hoje para compartilhar tanta coisa boa. Obrigado. Eu sou uma pessoa que tem uma caminhada ainda curta e sou apaixonada pelo jornalismo desde muito antes. E uma das coisas que o jornalismo me treinou para ser é uma boa ouvinte. E que bom que eu topei com alguém que tem uma história tão boa para contar. E eu pude ouvir hoje e testemunhar aqui de pertinho. Então, mais uma vez, eu quero lhe agradecer por ceder um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. E agora eu vou deixar esse espaço em aberto para o senhor falar com o pessoal, divulgar suas redes sociais, falar da sua agenda, de planos para o futuro. Se despeça aí do povo, que o senhor é que manda. É isso, gente. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Pipoca Cast, né? Paloma, você disse que como jornalista, escuta bem. Isso é uma virtude muito grande, né? Mas também você é assertiva nas perguntas, e eu gosto disso, né? Ver numa jovem esse brilho nos olhos, nas perguntas, isso é muito bom, porque a gente fica bem mais tranquilo nas respostas, né? E aí quero agradecer a todos vocês, né, por ser parte dessa audiência e, na oportunidade dessa audiência, dizer a vocês que minhas redes sociais, elas são todas Flávio Leandro Oficial, né? E aí vocês curtam, compartilhem, divulguem,
e fazendo a nossa tarefa como coletividade. Se a gente fala tanto em preservação, fortalecimento e manutenção das matrizes e bases da cultura popular nordestina, então a hora e a vez de fazer bem feito é seguir o seu artista ou seguir os artistas desse segmento para que cada vez mais a gente seja presença onde não consegue ser perna. E vocês são as nossas pernas por esse mundão de Deus. E nosso mês junino, nosso período junino, ele está bem intenso, mas a gente vai andar por várias partes do Nordeste do Brasil e é muito bom começar exatamente por aqui, né, por Campina Grande, pela Paraíba, pela sua própria história de resistência que a gente já conhece, o Brasil conhece, né, e que cada vez mais a gente leva dentro da gente por onde quer que a gente vá. Então, cheio no coração, muita paz, Paloma, Deus te guie, viva Livramento, viva a poesia e viva o Pipoca Cast. Amém. Muito Valeu. obrigada. Eu vou me despedir aqui do pessoal. Tá Quando bom. eu voltar com o senhor já pode puxar Na uma hora. musiquinha aí pra gente encerrar Tranquilo. daquele jeito. Na hora. Gente, muito obrigada. Vocês já sabem, né? Mas eu vou relembrar aqui com vocês que o Pipoca Cast é um podcast semanal, quinzenal, aliás, que vai ao ar aos sábados, mas que nesse mês de junho especificamente vai ter uma mudancinha no horário. Ao invés das 5:30 da tarde, a gente passa a ser exibido na Rede Ita às 2 horas da tarde, tá certo? Por conta do Arraial. Então você já emenda uma programação aí na outra. Mas esse episódio também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, Jornalismo Ita, e lá no Spotify, Itacast. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. E agora vamos escutar o cantador. O poeta cantador, melhor dizendo. Na minha casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço e reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede e amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte nesse flerte, você botando as unhas de fora. Nosso amor não demora, logo acontece. Pode vir de mala e cuia, amor, que eu não vou tá nem aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado, mas não vai ser maltratado por ninguém de novo.